Capítulo 7. A Bela e a Fera. Existem muitos homens, disse Bela, que são mais monstruosos que você, e eu prefiro você apesar da sua aparência. A Bela e a Fera. Nas histórias anteriores, as mulheres expressaram uniformemente uma necessidade de ser sérvil, de ajudar os homens com quem se envolveram. Na verdade, a compulsão de serem prestativas a esses homens foi o ingrediente decisivo na atração que sentiram. Os homens, de forma correspondente, indicaram que estiveram procurando por alguém que os pudesse ajudar, que conseguisse controlar o comportamento deles, fazer com que se sentissem seguros ou salvá-los. Alguém que seria, nas palavras de um dos meus clientes, a enfermeira. Essa questão de mulheres redimindo homens através da doação de um amor abnegado, perfeito e que tudo consente, não é de forma alguma um tema moderno. Contes incorporando as lições mais importantes da cultura que os cria e os perpetua. Há séculos oferecem versões deste drama. Em A Bela e a Fera, uma jovem bonita e inocente conhece um monstro repulsivo e assustador. Para salvar a família dela, ela concorda em viver com o monstro. No final, ao conhecê-lo melhor, ela supera a sua repugnância natural e até começa a amá-lo, apesar da figura animal. Logicamente, quando começa a amá-lo, acontece um milagre e ele é libertado do aspecto monstruoso e devolvido à sua realidade não apenas humanas, mas principesca. Como príncipe restituído, ele é um parecer agradecido e ideal para ela. Assim, o seu amor e aceitação por ele são muito bem recompensados na medida em que ela assume seu lugar ao lado dele para compartilhar uma vida de prosperidade abençoada. A Bela e a Fera, como todas as histórias que há séculos são contadas e recontadas, incorpora uma moral espiritual profunda. Verdades espirituais são muito difíceis de se compreender e mais difíceis ainda de serem postas em práticas, porque sempre se chocam com valores contemporâneos. Assim, o conto costuma ser interpretado de forma a reforçar a tendência cultural, com o que se perde facilmente todo o seu significado principal. Mais adiante, iremos aprofundar a lição espiritual que a Bela e a Fera contém. Mas primeiro devemos analisar a propensão cultural por esse conto parece ressaltar, a de que uma mulher consegue modificar um homem se o seu amor por ele for muito grande. Tal crença tão poderosa, tão difundida, permeia completamente nossa psique individual. A suposição cultural tácita de que podemos mudar uma pessoa para melhor através da força do nosso amor e que, se somos mulheres, é a nossa obrigação fazê-lo, reflete-se constantemente em nossa fala e comportamento diários. Quando alguém com quem nos importamos não age ou não se sente como desejamos, tentamos ansiosamente encontrar maneiras de mudar o comportamento ou o humor daquela pessoa, normalmente com a benção de outros que nos aconselham e encorajem os nossos esforços. Você já tentou isso e aquilo? As sugestões podem ser contraditórias e numerosas, mas poucos amigos e parentes resistem a fazê-las. A atenção de todos está voltada a como ajudar. Até os meios de comunicação entram na história, não somente refletindo aquela crença, mas também com sua influência reforçando e perpetuando desde que a tarefa continue delegada às mulheres. Por exemplo, revistas femininas e certas publicações de interesse geral parecem sempre publicar artigos do tipo como ajudar o seu homem a tornar-se, etc. Enquanto artigos correspondendo do tipo como ajudar sua mulher a tornar-se realmente são inexistentes em revistas equivalentes para homens. E nós, mulheres, compramos as revistas e tentamos seguir os conselhos com esperança de ajudar o homem da nossa vida a transformar-se no que queremos precisamente que ele seja. Por que será que a ideia de transformarmos uma pessoa infeliz, doentia
ou coisa pior, em parecer perfeito, atrai tão intensamente as mulheres? Por que este conceito é tão tentador, tão persistente? Para alguns a resposta pareceria óbvia. Incorporada à ética judaico-cristã está o conceito de ajudar aqueles menos afortunados do que nós. Ensina-nos que é a nossa obrigação agir com compaixão e generosidade quando alguém está com problema. Não julgar, mas ajudar. Esse parece ser nosso dever moral. Infelizmente, estes motivos virtuosos de forma alguma explicam completamente o comportamento de milhares de mulheres que escolhem como parceiros homens cruéis, indiferentes, abusivos, inacessíveis emocionalmente, viciados ou incapazes de ser amáveis e interessados. Mulheres que amam demais fazem essa escolha com base na compulsão de controlar aqueles que estão mais próximos dela. Essa necessidade de controlar as pessoas tem origem na infância, durante a qual muitas emoções opressivas são frequentemente experimentadas. O medo, a raiva, uma tensão insuportável, a culpa, a vergonha, pena dos outros e de si mesma. Uma criança, crescendo em tal ambiente, seria destruída por essas emoções, a ponto de ser incapaz de conviver, a menos que ela desenvolvesse formas de se proteger. Sempre em suas armas de autoproteção incluem-se um poderoso mecanismo de defesa, a negação, e uma motivação subconsciente igualmente poderosa, o controle. Todos nós, inconscientemente, empregamos mecanismos de defesas como a negação durante toda a vida, algumas vezes com relação a questões bastante triviais e outras vezes com relações a assuntos e acontecimentos de grande importância. De outra forma, teríamos que enfrentar fatos sobre quem somos e sobre o que pensamos e sentimos, coisas que não se ajustem à imagem idealizada de nós mesmos e às circunstâncias. O mecanismo da negação é útil principalmente para ignorarmos informações com as quais não queremos lidar. Por exemplo, não perceber, negar, como uma criança está crescendo pode ser uma forma de evitar os sentimentos de que aquela criança um dia vai sair de casa. Ou não ver ou não sentir, negar, os quilos a mais que tanto o espelho quanto a roupa apertados refletem, podem permitir a indulgências contínuas em relação às comidas prediletas. A negação pode ser definida como uma recusa a reconhecer a realidade em dois níveis, no nível em que está realmente acontecendo e ao nível dos sentimentos. Analisamos como a negação ajuda uma menina a se preparar para crescer-se e tornar-se mulher que ama demais. Quando é criança, ela provavelmente deve ter, por exemplo, um pai que raramente está em casa à noite devido a assuntos extraconjugais. Então ela diz a si mesma, ou outros membros da família dizem a ela, que ele está ocupada a trabalhar. Dessa forma, ela nega que exista um problema entre os seus pais ou que algo de anormal está acontecendo. Isso impede que ela sinta medo com relação à estabilidade da família ou do seu próprio bem-estar. Ela também pode dizer a ela mesma que ele está trabalhando bastante, o que cria uma compaixão em vez da raiva e da vergonha que seriam os sentidos se a realidade fosse encarada. Assim, a menina tenta a realidade quanto aos sentimentos em relação à realidade e cria uma fantasia com a qual é mais fácil viver. Com a prática, ela torna-se muito habilidosa em proteger-se das dores dessa maneira, mas ao mesmo tempo perde a capacidade de livre escolha sobre o que está fazendo. Sua negação opera automaticamente, espontaneamente. Numa família desajustada existe sempre uma negação da realidade partilhada por todos. Não importa quão sérios sejam os problemas, a família não se torna desajustada a menos que exista negação operando. Além disso, se algum membro da família tenta ultrapassar essa negação,
por meio, por exemplo, da descrição da situação da família em termos precisos, o resto da família, por norma, irá resistir fortemente àquela percepção. Com frequência, o ridículo será usado para colocar aquela pessoa na linha novamente, ou, se isso falhar, o membro renegado da família será excluído do círculo de aceitação, afeição e atividade. Ninguém que esteja utilizando um mecanismo de defesa da negação escolhe conscientemente desligar-se da realidade, usar vendas com o intuito de parar de registar exatamente o que as outras pessoas estão dizendo ou fazendo. E também pessoa nenhuma em que a negação está operando decide não sentir as suas próprias emoções. Tudo simplesmente acontece, da mesma forma que o ego, na luta para proporcionar proteção contra conflitos, responsabilidades e medos opressivos, elimina informações que são problemáticas demais. Talvez uma criança cujos pais discutem frequentemente convida uma amiga para dormir em casa. Durante a visita da amiga, ambas as meninas são despertadas no meio da noite pela discussão alta dos pais. A visitante vai dizer: "Puxa, os teus pais são muito barulhentos, por que estão a gritar desta forma?" A criança embaraçada, acostumada a ficar acordada durante muitas daquelas discussões, vai responder: "Não sei", e permanece deitado numa autoconsciência aflita enquanto a gritaria continua. A jovem convidada não tem ideia do que aconteceu para a sua amiga passar a evitá-la logo após aquilo. A convidada é afastada por ser testemunha do segredo da sua família e dessa forma servir de lembrança do que a amiga preferia negar. Acontecimentos embaraçosos como a briga dos pais durante aquela visita são tão dolorosos que a menina sente-se muito mais à vontade negando a verdade e assim ela evita até com mais frequência qualquer coisa ou qualquer pessoa que ameace destruir sua defesa contra a dor. Ela não quer sentir a humilhação, o medo, a raiva, o desamparo, o pânico, o desespero, a pena, o ressentimento, o desgosto. Mas devido a essas emoções fortes e conflituantes serem os sentimentos com que teria que lutar se ela se permitisse sentir alguma coisa, ela prefere simplesmente não sentir. Essa é a origem da necessidade de controlar as pessoas e os acontecimentos em sua vida. Controlando o que se passa ao redor, ela tenta criar para si uma sensação de segurança. Nenhum choque, nenhuma surpresa, nenhum sentimento. Qualquer pessoa passando por uma situação desagradável procura ter controle sobre si tanto quanto é possível. Esta reação natural torna-se exagerada nos membros de uma família doentia porque há muita dor. Lembra-se da história da Lisa, quando os seus pais a pressionaram para tirar melhores notas na escola? Existia uma certa experiência realista do que o rendimento escolar pudesse ser aperfeiçoado, mas poucas experiências do que o comportamento alcoólico da mãe pudesse ser modificado. Então, ao invés de encarar as implicações devastadoras da impotência da família com relação ao alcoolismo da mãe, eles preferiam acreditar que a vida da família ia melhorar se a Lisa saísse melhor na escola. Lembra-se que a Lisa também tentava controlar a situação sendo boa. Seu bom comportamento não era de forma alguma uma expressão saudável da situação com a família e com o fato de estar viva. Muito pelo contrário, cada coisinha que fazia sem que pedissem representava uma tentativa desesperada de retificar as circunstâncias intoleráveis da família, pela qual, enquanto criança, sentia-se responsável. As crianças inevitavelmente carregam a culpa e a humilhação de problemas sérios que afetam sua família. Isso acontece porque, através da fantasia de onipotência, elas acreditam ser a causa das circunstâncias em que a família se encontra e ter o poder de mudar aquelas circunstâncias para melhor ou pior. Como Lisa, muitas crianças infelizes são realmente culpadas pelos pais ou outros na família por problemas sobre os quais as crianças não têm controle nenhum. Mas mesmo sem a culpa verbal dos outros, uma criança vai assumir uma grande parte da responsabilidade dos problemas da família.
Não é fácil nem agradável para nós lançar dúvidas sobre um comportamento abnegado do tipo ser bom. Esforços para ajudar podem ser, na verdade, tentativas de controlar e não motivações altruísticas. Eu vi essa dinâmica simples, sucintamente representado por uma placa em porta de consultório, numa clínica onde eu já trabalhei. Em um círculo de duas cores, a metade superior representava o sol nascente de um amarelo vivo e a metade inferior era preto. A placa dizia: a ajuda é o lado ensolarado do controle. Serviu para lembrar tanto a nós, conselheiros, como aos nossos pacientes, a necessidade de analisar constantemente os motivos que compelem a mudar as pessoas. Quando esforço para ajudar os são feitos por pessoas que vêm de passados infelizes ou que vivem atualmente um relacionamento exaustivo, devem suspeitar sempre de necessidade de controlar. Quando fazemos por outra pessoa o que ela pode fazer por si própria, quando planejamos o futuro de outra pessoa ou suas atividades diárias, quando instigamos, aconselhamos, lembramos, advertimos ou persuadimos outra pessoa que não seja uma criança, quando não conseguimos tolerar no lugar delas consequências dos seus atos e assim tentamos mudá-los ou impedir suas consequências, isso é controlar. Nossa experiência é que, se podemos controlá-la, então podemos controlar nossos próprios sentimentos no que se refere a essa pessoa. E, logicamente, quanto mais nos esforçamos para controlá-la, menos somos capazes de fazer isso. Mas não conseguimos parar. Uma mulher que pratica habitualmente a negação e o controle será impelido para situações que requerem esse tipo de comportamento. A negação, mantendo-a fora do contato com a realidade de suas circunstâncias e seus sentimentos com relação às circunstâncias, fará com que a mulher entre em relacionamentos carregados de dificuldade. Ela então irá se empregar toda a habilidade em ajudar, controlar, para tornar a situação mais tolerável, o tempo todo negando quão ruim a situação realmente é. A negação alimenta a necessidade de controlar e o fracasso inevitável de controlar alimenta a necessidade de negar. Essa dinâmica está ilustrada nas histórias seguintes de mulheres que conseguiram uma boa compreensão do seu comportamento mediante o seu envolvimento com a terapia e também com outros grupos de apoio quanto requeridos pela natureza dos problemas. Elas são capazes de perceber o seu comportamento oscilador como realmente era uma tentativa subconscientemente motivada de negar a própria dor através das pessoas mais próximas. A intensidade do desejo de cada mulher de ser prestável ou parecer indica muito mais uma necessidade do que uma escolha. Connie, 32 anos, divorciado, com um filho de 11 anos. Antes da terapia, não conseguia lembrar-me de um único assunto sobre o qual meus pais chateavam-se. Tudo que conseguia lembrar era que eles chateavam-se constantemente. Todos os dias, todas as refeições, quase todos os minutos. Criticavam, discordavam, insultavam o outro enquanto eu e o meu irmão assistíamos. O meu pai ficava longe de nós, no trabalho ou em qualquer outro lugar, tanto quando conseguia. Mais cedo ou tarde ele voltava para casa e tudo começava novamente. Meu papel naquilo tudo era primeiramente fingir que não havia nada de errado e depois tentar distrair um deles ou ambos, sempre divertido. Eu caía de cabeça para trás e abria um largo sorriso para eles e fazia uma piadinha ou qualquer coisa tola em que eu pensava para captar a atenção deles. Na realidade eu estava morta de medo por dentro, mas estar amedrontado transformou-se em dar um bom show. Então eu fazia palhaçadas e brincava e em pouco tempo ser divertido tornou-se um emprego de período integral. Pratiquei tanto quando eu estava em casa que depois de um certo tempo comecei a agir daquela forma em qualquer lugar também. Estava sempre polindo o meu comportamento. Basicamente as coisas chegaram ao seguinte ponto. Se algo estivesse errado, eu ignorava e ao mesmo tempo tentava acobertar. A última frase resume o que aconteceu no meu casamento.
Conheci o Kenneth na piscina do prédio onde morávamos quando eu tinha 20 anos. Ele era bem bronzeado, com uma aparência de surfista. O fato de estar interessado em mim o suficiente para querer viver comigo, pouco tempo após nos conhecemos, fez-me sentir muito, muito boa e que as coisas iam correr bem. Além disso, ele era bem divertido, como eu. Assim pensei que possuíamos tudo para sermos felizes juntos. Kenneth era um pouco vago e indeciso quanto à sua carreira, quando o que queria fazer da vida, e eu dei a ele bastante encorajamento. Estava certo de que o ajudava a desenvolver-se, direcionando e dando-lhe o apoio necessário. Desde o início, eu tomava realmente todas as decisões que nos diziam respeito como casal. Mas mesmo assim, ele, de certa forma, fazia as coisas como queria. Eu sentia-me forte e ele sentia-se livre para apoiar-se em mim. Era exatamente o que ambos precisávamos, acho eu. Vivíamos juntos há 3 ou 4 meses quando uma antiga namorada dele ligou para casa. Ela ficou muito surpresa ao saber que ele estava vivendo com o Kenneth. Disse-me que ele nunca tinha mencionado o facto de estar envolvido com outra pessoa, apesar de ele vê-la no serviço pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Percebi tudo ao notar que ela estava a hesitar, tentando desculpar-se por ter telefonado. Bem, aquilo chocou-me um pouco, e eu pedi satisfações ao Kenneth. Ele argumentou não ter achado importante dizer a ela e tal. Lembro-me do medo e da dor que senti naquela ocasião, mas senti-me daquela forma só por um instante. Então bloqueei aqueles sentimentos e tentei encarar a questão de um ponto de vista estritamente intelectual. Vi apenas 2 alternativas. Poderia chatear-me com ele ou deixar passar aquilo e não esperar que ele visse as coisas como eu as via. Eu escolhi a segunda alternativa, aliviada, e resolvi encarar as coisas todo como uma brincadeira. Eu prometi-me a mim mesma que nunca ia me chatear como os meus pais chateavam. De facto, só o pensamento de zangar-me deixava-me literalmente nauseado. Por eu ter estado tão ocupado quando era criança a distrair todos e não querer sentir emoções fortes, nessa ocasião os sentimentos fortes assustavam-me, deixavam-me sem equilíbrio. Além de mais, eu gostava de manter as coisas suaves. Assim aceitei o que o Kenneth disse e sepultei minhas dúvidas na sinceridade com que ele estava comprometido comigo. Casámos poucos meses mais tarde. 12 anos se passaram rapidamente e um dia, por sugestão de uma amiga de trabalho, vi-me no consultório de um terapeuta. Pensava que ainda controlava totalmente a minha vida, mas minha amiga estava realmente preocupada comigo e insistiu para eu procurar ajuda. Eu e o Kenneth tivemos casado aqueles 12 anos e achava que éramos muito felizes, mas naquela ocasião estávamos separados por sugestão minha. A terapeuta procurou analisar a situação. O que é que estava errado? Falei sobre uma porção de coisas diferentes e no meio da minha divagação mencionei que ele tinha saído de casa de noite, inicialmente 1 ou 2 vezes por semana, depois 3 ou 4 e finalmente, durante aproximadamente os 5 últimos anos, 6 das 7 noites da semana. Até que chegou o momento em que percebi que ele não desejava a minha companhia e pedi-lhe para se mudar. A terapeuta perguntou-me se eu sabia onde ele estava todas aquelas noites e eu respondi que não, que nunca tinha perguntado. Lembro-me de como ela pareceu-me surpresa. Todas aquelas noites, durante todos aqueles anos, e você nunca perguntou? Eu disse que não, nunca. Afinal, eu pensava que os casais tinham que dar liberdade um para o outro. O que eu fazia, entretanto, era conversar com ele sobre como deveria passar mais tempo com o nosso filho. Tada. Ele sempre concordava comigo, mas continuava a sair da mesma forma durante as noites, esporadicamente, juntando-se a nós para fazermos algo juntos num domingo. Decidi vê-lo como uma pessoa mal orientada que necessitava de sermões infinitos
para mantê-lo na linha como bom pai. Nunca consegui admitir para mim mesma que ele fazia exatamente o que eu queria fazer e que eu não tinha como modificá-lo. Na realidade, as coisas tornaram-se cada vez piores através dos anos, apesar da maneira perfeita com que eu tentava me comportar. A terapeuta perguntou-me naquela primeira sessão o que eu pensava que ele tinha feito durante as horas que tinha passado fora. Eu fiquei aborrecida. Simplesmente não queria pensar naquilo, porque se não pensasse, não me fazia sofrer. Agora, sei que Kenneth era incapaz de ficar com apenas uma mulher, embora ele gostasse da segurança de um relacionamento contínuo. Ele deu milhares de indicações sobre o seu comportamento, tanto antes como depois do casamento. Em piqueniques da empresa, quando ele desaparecia por horas, ou em festa, quando começava a conversar com mulheres e depois deixava a festa com elas. Sem mesmo pensar no que eu fazia naquelas situações, punha o meu charme em funcionamento para distrair as pessoas do que acontecia e para mostrar a grande esportista que eu era. E talvez para provar que eu merecia ser amada, que eu não era uma pessoa de quem um namorado ou marido quisesse afastar-se se ele pudesse. Passei um bom tempo na terapia até ser capaz de lembrar que outras mulheres também tinham sido o problema com o casamento de meus pais. As chatices eram sobre as saídas do meu pai sem voltar para casa e minha mãe, conquanto não dissesse claramente, sugeria que ele era infiel e então repreendia-o por negligenciar todos nós. Eu pensei que com isso ela o tivesse afastada e decidi muito consciente que nunca agiria como ela. Assim, suportei tudo e esforcei-me em sorrir sempre. Foi o que me trouxe a terapia. Um dia após o meu filho de 9 anos ter tentado o suicídio, eu ainda estava sorridente e luminosa. Levei aquilo na brincadeira, o que realmente alarmou minha amiga no trabalho. Eu tinha permanecido por muito tempo com aquela crença mágica de que, se eu fosse agradável e nunca me chateasse, tudo ia terminar bem. Considerar Kenneth mal orientado também foi um dos meus enganos. Eu passava sermões e tentava organizar a sua vida, o que era para ele provavelmente um preço baixo a pagar para ter alguém que cozinhasse e limpasse enquanto ele fazia exatamente o que queria, sem ter de responder a pergunta nenhuma. A negação de que algo estava errado era tão grande que não podia abandoná-lo até que consegui ajuda. Meu filho estava bastante infeliz e eu simplesmente não queria reconhecer. Eu tentava despistá-lo, fazia piadas sobre o assunto, o que provavelmente o fazia sentir-se pior. Eu também recusava-me a admitir para qualquer pessoa conhecida que algo estava errado. Kenneth tinha deixado a casa há 6 meses e eu ainda não tinha contado a ninguém que estávamos separados, o que também tornava as coisas difíceis para o meu filho. Ele tinha que guardar aquele segredo também e, além disso, esconder a sua dor. Eu não queria falar sobre o assunto com ninguém e assim não deixava o Tad falar. Não percebia como ele precisava desesperadamente revelar o segredo. A terapeuta forçou-me realmente a contar para as pessoas que o meu casamento perfeito tinha terminado. Ai, como foi difícil admitir aquilo. Acho que a tentativa de suicídio de Tad foi simplesmente sua maneira de dizer: ei pessoal, algo está errado. Bem, estamos melhor agora. Eu e Tad ainda fazemos terapia juntos e separadamente, aprendendo como conversar um com o outro e a sentir o que sentimos. Existe uma regra na minha terapia que me proíbe de fazer piada de qualquer coisa que surja durante aquela hora. É bastante difícil para mim abandonar aquela defesa e sentir o que acontece quando eu a abandono, mas estou bem melhor nisso. Quando vou aos encontros, às vezes penso se esse homem ou aquele precisa de mim para endireitar alguns detalhezinhos da sua vida para ele. Mas eu sei que é melhor não me perder nesse tipo de pensamento por muito tempo. Comentários bastante ocasionais sobre as necessidades doentias de ajudar são as únicas piadas que me permitem fazer na terapia atualmente. Sinto-me bem, rindo de como o comportamento foi doentia em vez de rir para acobertar tudo o que esteve errado.
Inicialmente, Connie usou o humor para distrair-se e distraiu seus pais da realidade ameaçadora do relacionamento instável. Empregando todo o seu charme e graça, ela conseguia desviar a atenção deles para si e dessa forma parar com a briga, ou menos temporariamente. Cada vez que isso ocorria, ela sentia-se como a cola que mantinha os dois combatentes unidos, com toda a responsabilidade que aquele papel implicava. As tensões geraram em Connie a necessidade de controlar outras pessoas para sentir segura e protegida, e ela exercitava seu controle distraindo com o humor. Ela aprendeu a ser extremamente sensível a sinais de fúria e hostilidade em pessoas que viviam ao seu redor e a afastar qualquer expressão deste tipo com uma sátira feita apropriadamente ou um sorriso calmante. Ela era duplamente motivada a negar os próprios sentimentos. Em primeiro lugar, a ideia de rompimento potencial dos pais era amedrontador demais para suportar. E em segundo, quaisquer emoções próprias apenas dificultariam sua boa atuação. Em pouco tempo, ela negava os sentimentos automaticamente, da mesma forma que procurava manipular e controlar as pessoas ao seu redor. Sua excitação superficial indubitavelmente deixava algumas pessoas alheias, mas outras, como Kenneth, que só desejavam relacionar-se num nível superficial, eram atraídas por aquele estilo. Uma indicação da grande capacidade de negação da Connie e do medo proporcional por trás disso é o fato de ela conseguir viver anos a fio com os seus problemas, crescendo cada vez mais com Kenneth, desaparecendo todas as noites, sem nunca questioná-lo sobre suas atividades ou sobre o seu paradeiro durante aquela ausência. Connie não queria saber, não queria se confrontar nem chatear-se e principalmente não queria sentir o velho terror da infância, pois a discórdia todo o seu mundo desabaria. Foi muito difícil fazer com que a Connie se comprometesse com o processo terapêutico que exigia uma renúncia à sua principal defesa, o humor. Era como se alguém lhe pedisse para parar de respirar. Até certo ponto ela estava certa de que eu não sobreviveria sem aquela defesa. O apelo desesperado do seu filho para que ambos começassem a encarar a realidade dolorosa da situação quase não tinha penetrado as defesas maciças da Connie. Ela vivia fora da realidade, quase a ponto de se tornar realmente louca, e por muito tempo na terapia insistia em falar apenas sobre os problemas de Tad, negando que ela mesma possuísse algum problema. Acostumada a se comportar como a mais forte, ela não deixaria aquela posição sem uma discussão. Mas aos poucos ela tornou-se mais exposta a experimentar o pânico que vinha à tona quando não recorria à sátira. Começou a sentir-se mais segura. Connie aprendeu que tinha ao seu dispor, como uma pessoa adulta, mecanismos de defesa muito mais saudáveis do que aqueles que tinha utilizado desde a infância. Ela começou a se questionar e a confrontar-se, a expressar-se, até mostrar as suas necessidades. Aprendeu a ser mais honesto do que tinha sido durante muitos anos com ela própria e com os outros. E finalmente foi capaz de recuperar o humor que agora incluía risadas saudáveis de si mesma. Pama, 36 anos. Divorciado pela segunda vez, mãe de 2 filhos adolescentes. Cresci num lar tenso e infeliz. O meu pai abandonou a minha mãe antes de eu nascer e ela tornou-se o que parecia a mãe solteira original. Ninguém que eu conhecesse tinha pais divorciados e moravam onde eu morava, numa cidade de classe média nos anos 50. Éramos forçados a nos sentir como uma excentricidade. Eu esforcei-me bastante na escola e era uma criança muito bonita, de forma que os professores gostavam de mim. Isso ajudava muito. Ao menos de forma escolar, eu conseguia ter sucesso. Tornei-me uma verdadeira empreendedora, tirando as notas máximas durante toda a primeira secção. No segundo nível, a pressão emocional tornou-se tão intensa que eu não conseguia me concentrar realmente. Assim, as minhas notas começaram a descer. Embora
nunca ousasse me sair mal. Eu sempre tinha a sensação de que a minha mãe estava desapontada comigo e com medo do que a embaraçasse. Minha mãe era secretária, trabalhava muito para nos sustentar e eu percebo agora que ela estava exausta o tempo todo. Ela era também muito orgulhosa e devia ter profunda vergonha, penso eu, de ser divorciada. Minha mãe ficava muito incomodada quando as outras crianças vinham à nossa casa. Éramos pobres, lutando para fazer com que o dinheiro desse para todas as despesas e mesmo assim possuíamos uma necessidade incrível de manter as aparências. Bem, era fácil manter as aparências se as pessoas nunca vissem onde morávamos. Assim, nossa casa não era um lugar hospitaleiro, para dizer o mínimo. Quando amigas me convidavam para passar a noite com elas, minha mãe dizia: "Elas não te querem de verdade." Ela fazia aquilo em parte porque não queria ter que retribuir e recebê-las em casa, mas logicamente eu não percebia a situação quando era nova. Eu acreditava no que ela dizia, que eu não era uma pessoa com quem os outros gostavam de ficar. Cresci acreditando que existia algo muito errado comigo. Eu não tinha certeza do que era, mas tinha algo a ver com o ser aceitável e indigna do amor. Não existia amor em casa, apenas obrigações. O pior de tudo é que nunca podíamos falar sobre a mentira que vivíamos, tentando parecer melhores do que éramos quando estávamos lá fora no mundo, mais felizes, mais prósperos, mais bem-sucedidas. A pressão para que nós comportássemos daquela forma era grande, mas era realmente implícita. Eu nunca pensei que conseguisse fazer aquilo. Tinha muito medo do que a qualquer instante as pessoas iam perceber que a nossa situação não era assim tão boa. Enquanto eu sabia vestir-me bem e desempenhar-me bem na escola, eu sempre senti-me uma fraude. Dentro de mim sabia que era um completo fracasso. Se as pessoas gostavam de mim era porque eu as enganava. Se me conhecessem melhor, iam fugir. Acredito que o facto de ter crescido sem um pai tornou as coisas piores, porque nunca aprendi como relacionar-me com os homens de forma a dar e a receber. Eles eram animais exóticos, ameaçadores e fascinantes ao mesmo tempo. Minha mãe nunca falou sobre o meu pai, mas o pouco que disse fazia-me sentir que ele não era nada do que se orgulhar. Dessa forma eu não fazia perguntas, pois tinha medo do que pudesse descobrir. Ela definitivamente não gostava muito de homens e insinuava que basicamente eram perigosos, egoístas e não eram confiáveis. Mas eu não conseguia deixar de achá-los fascinantes. Começando pelos meninos do jardim de infância. Eu esforçava-me bastante para descobrir o que faltava em minha vida, mas não sabia o que era. Devia ser o fato de querer ardentemente estar próximo de alguém, de dar e receber afeição. Eu sabia que homens e mulheres, maridos e esposos, deveriam amar um ao outro, mas minha mãe dizia-me que às vezes, de forma subtil e outras não, que os homens não faziam as mulheres felizes, pois costumavam abandoná-las, fugir com as suas melhores amigas ou traí-las de outra forma. Essas eram as histórias que eu ouvi da minha mãe enquanto eu estava a crescer. Provavelmente decidi bem cedo que ia encontrar para mim alguém que que me ia deixar, que eu não conseguiria ir embora, talvez alguém que ninguém mais quisesse. Depois, acho que me esqueci que um dia tinha tomado essa decisão. Simplesmente continuei a representação. Eu nunca conseguia colocar isso em palavras quando estava crescendo, mas só sabia ficar com alguém, principalmente de sexo masculino, se ele precisasse de mim. Assim, ele não me ia deixar, porque eu estaria ajudando a ele. E ele ficaria agradecido. Sem surpresa alguma, portanto, meu primeiro namorado foi um aleijado. Ele tinha tido um acidente de automóvel e tinha a coluna partida. Usava suporte nas pernas e andava com moletes metálicos. Eu costumava pedir a Deus à noite que me tornasse aleijada em vez dele. Íamos a baile juntos e eu permanecia sentada ao lado dele toda a noite. Bem, ele era um rapaz bastante agradável e certamente uma menina apreciava estar com ele apenas pela companhia. Mas eu tinha outro motivo. Estava com ele por ser segura. Uma vez que eu estava fazendo-lhe um favor, eu não seria rejeitada e não me magoaria. Era como ter uma apólice de seguro contra dor. Eu era verdadeiramente louca por aquele rapaz, mas agora sei que o escolhi porque, como eu, ele tinha algo de errado. Seu defeito era aparente.
assim eu poderia sentir-me à vontade com toda aquela dor e pena dele. Ele foi, sem sombra de dúvida, o namorado mais saudável que eu tive. Após ele, vieram delinquentes juvenis, homens fracassados, perdedores, entre outros. Conheci o meu primeiro marido quando eu tinha 17 anos. Ele ia mal na escola e tinha chumbado. O pai dele e a mãe dele eram divorciados, mas ainda andavam sempre a chatear-se um com o outro. O meu passado, comparado ao dele, parecia bom. Eu podia relaxar um pouco e não me sentir envergonhado. Logicamente sentia pena dele. Ele era bastante rebelde, mas eu acreditava que era porque nunca alguém realmente o tinha compreendido. Além disso, eu possuía no mínimo 20 pontos de QI acima dele e eu precisava daquela vantagem. Custou-me aquilo e até mais para que eu começasse a acreditar que estava à altura dele e que não me deixaria por algo melhor. Todo o meu relacionamento com ele, nos 12 anos em que estivemos casados, foi o de não aceitar o que ele era e tentar transformá-lo no que eu acreditava que ele deveria ser. Eu tinha certeza que ele seria muito mais feliz e se sentiria muito melhor consigo mesmo se simplesmente permitisse que eu mostrasse a ele como ser um pai dos nossos filhos, como agir nos negócios, como relacionar-se na família. Eu continuei a estudar naturalmente e formei-me em psicologia. Minha própria vida estava fora de controle, tão pobre, e lá estava eu estudando como cuidar de todos os outros. Para ser justo comigo mesmo, eu realmente me esforçava para conseguir resposta, mas acreditava que achava para a minha felicidade era fazer com que ele se modificasse. Obviamente precisava de minha ajuda. Ele não pagava as contas nem os impostos. Não mantinha as promessas que fazia com as crianças. Deixava os clientes enfurecidos. Os clientes telefonavam para mim pelo fato de ele não ter feito o serviço até ao fim. Só fui capaz de deixá-lo no momento em que finalmente consegui ver quem ele era, em vez de quem eu queria que ele fosse. Passei os últimos 3 meses do casamento, não mais passando aqueles intermináveis sermões, mas apenas permanecendo quieto e assistindo. Foi quando percebi que não conseguiria viver com quem ele era. Todo o tempo eu tinha estado à espera de ser capaz de amar o homem maravilhoso em que ele conseguiria se transformar, acreditava eu, e continuasse todos aqueles anos. Entretanto, ainda não estava claro para mim que eu tinha mania de escolher homens que não eram, em minha opinião, bons exatamente como eram, homens que eu considerava carentes da minha ajuda. Apenas dei-me conta daquilo após vários outros relacionamentos com homens impossíveis. Um era viciado em bebida, o outro era homossexual, o outro impotente, e um deles com quem eu finalmente mantive um longo relacionamento era supostamente bastante infeliz no casamento. Quando aquele envolvimento chegou ao fim, desastrosamente, eu não consegui continuar acreditando que tinha sido tudo falta de sorte. Eu sabia que deveria ter contribuído para o que acontecerá a mim. Naquela ocasião, eu era psicólogo. Já. Toda a minha vida girava em torno de ajudar as pessoas. Agora eu sei que o meu campo de trabalho está repleto de pessoas como eu, que ajudem outras o dia todo no serviço e ainda sentem necessidade de ajudar em seus relacionamentos pessoais também. Meu relacionamento com meus filhos resumia-se em lembrar-lhes de algo, encorajá-los, prepará-los e preocupar-me com eles. Era tudo o que eu sabia sobre o amor, tentar ajudar pessoas e preocupar-me com elas. Eu não tinha a menor ideia de como aceitar as pessoas como elas eram, provavelmente porque nunca me tinha aceitado a mim. A vida prestou-me um grande favor nesse aspecto. Tudo desabou para mim. Quando o meu relacionamento amoroso com o homem casado terminou, meus 2 filhos estavam em maus lençóis com a lei. A minha saúde completamente esgotada. Eu simplesmente não conseguia mais cuidar de todos. O juiz que concedeu o Sursis para o meu filho foi quem me aconselhou a começar um tratamento para mim mesma. E eu fui capaz de ouvi-lo.
Após todos aqueles anos na psicologia, ele foi a pessoa que finalmente tocou-me. Custou-me ter toda a minha vida desabado diante dos meus olhos para que eu me analisasse e analisasse a intensidade da minha própria autoaversão. Uma das coisas mais difíceis de enfrentar foi o fato da minha mãe realmente não querer a responsabilidade de criar-me, de não me querer e ponto final. Eu consigo entender agora, como uma pessoa adulta, como deve ter sido difícil para ela, mas com todas aquelas coisas que me dizia a respeito das pessoas não me quererem por perto, estava na verdade descrevendo a ela mesma. E enquanto criança eu entendia até certo ponto, mas não conseguia enfrentar, acredito eu, e procurava ignorar aquilo. Em pouco tempo eu ignorava bastante coisa. Não ouvia as críticas que ela fazia constantemente ao meu respeito e não percebia o que ela ficava enfurecida se eu me divertia. Era ameaçador demais permitir que eu experimentasse toda a hostilidade que ela dirigia a mim. Então parei de sentir, parei de reagir e concentrei toda a minha energia em ser boa e ajudar os outros. Enquanto eu estivesse preocupado com outras pessoas, nunca teria tempo de prestar atenção em mim mesmo, de sentir a minha própria dor. Foi difícil superar meu orgulho, mas juntei-me a um grupo de autoajuda composto de mulheres que possuíam problemas parecidos com relação aos homens. Era o tipo de grupo que normalmente eu estaria orientando profissionalmente. E lá estava eu, apenas uma humilde participante. Embora o meu ego estivesse um pouco abalado, aquele grupo ajudou-me a analisar minha necessidade de controlar e dirigir os outros. E ajudou-me a parar com aquele comportamento. Comecei a restabelecer. Em vez de preocupar-me com outra pessoa, finalmente estava cuidando de mim mesmo. E havia muito que trabalhar comigo. Uma vez que eu comecei a não mais querer endireitar todos em minha vida, tive praticamente que parar de falar. Tudo o que tinha dito por tanto tempo tinha sido prestativo. Foi um choque terrível para mim perceber o quanto eu controlava e tentava controlar as pessoas. Alterar o meu comportamento fez com que o meu trabalho profissional mudasse radicalmente. Agora eu sinto-me capaz de ficar com os pacientes de uma forma encorajadora enquanto elas resolvem os seus problemas. Antigamente sentia-me uma enorme responsabilidade de resolvê-los. Agora é mais importante que eu os compreenda. Passou-se algum tempo e então um homem agradável apareceu em minha vida. Ele realmente não precisava de mim. Não havia nada errado com ele. De início senti-me bem desajustado, aprendendo a estar com ele, em vez de tentar transformá-lo completamente. Afinal, aquela tinha sido a maneira de me relacionar com as pessoas. Mas aprendi a não fazer nada além de simplesmente ser eu mesma e parece que está dando certo. Sinto que a minha vida começou a fazer sentido e continuo reunindo-me com o meu grupo para evitar voltar aos antigos hábitos. Às vezes ainda tenho vontade de agir como antes, mas sei que é melhor não me deixar mais levar por aquela necessidade. Qual é a relação que tudo isso tem com negação e controle? Pam iniciou o processo negando a realidade da raiva e a hostilidade da mãe para com ela. Não se permitiu sentir o que significava ser um objeto malquisto ou em vez de ser uma criança amada na família. Ela não se permitiu sentir nada e ponto final, pois doía demais. Mais tarde, esta inabilidade de distinguir e experimentar as emoções tornaram-na capaz de envolver-se com homens que ela escolhia. Seu sistema de advertência emocional, que de outra forma a afastaria deles, era ineficaz no início de cada relacionamento, devido à negação altamente desenvolvida. Uma vez que emocionalmente ela não conseguia sentir o que era estar com aqueles homens, conseguia considerá-los apenas carentes de sua compreensão e de sua ajuda. A maneira de Pam desenvolver relacionamentos nos quais seu papel era compreender, encorajar e aperfeiçoar o parceiro é uma fórmula frequentemente empregada por mulheres que amam demais e, no geral, produz exatamente o efeito oposto do esperado. Ao invés de um parceiro agradecido e leal, que fica ligado a ela pela devoção e dependência,
Tal mulher percebe logo que possuía um homem cada vez mais rebelde, ressentido e crítico com ela. Sem considerar a própria necessidade de manter a autonomia e o autorrespeito, ele para de vê-la como a solução de todos os seus problemas e vê-a como a fonte de muitos problemas. Quando isso acontece e o relacionamento se desintegra, a mulher mergulha num sentimento mais profundo ainda de fracasso e desespero. Se ela não consegue nem fazer com que uma pessoa carente e inadequada a ama, como poderia ganhar e manter o amor de um homem mais saudável e mais apropriado? Isso explica porque frequentemente tais mulheres, após terminarem um relacionamento ruim, iniciam um até pior, porque se sentem cada vez mais inúteis com cada fracasso. Também torna claro que será difícil para aquela mulher mudar seu comportamento, a menos que consiga um entendimento da necessidade básica que a dirija. Pam, como muitas outras mulheres nas profissões que se propõem a ajudar, usou sua carreira para apoiar o seu frágil senso de valor. Ela podia relacionar-se apenas com a indigência de outros, incluindo suas pacientes, seus filhos, seus maridos e outros parceiros. Em todos os campos da vida, ela procurava formas de evitar sentir o grande senso de inferioridade e inadequação. Foi apenas quando Pam começou a experimentar as propriedades poderosas de uma cura da compreensão e de aceitação obtidas de pessoas iguais a ela no grupo, que a sua autoestima aumentou para que pudesse começar a relacionar-se saudavelmente com os outros, inclusive com o homem saudável. Por eu ter estado tão ocupado quando criança, distraindo tudo